Te atualizo também sobre o PSG colocando preço para vender Beraldo, notícia que interessa ao São Paulo. Para completar, as últimas do mercado, bastidores, finanças e o futuro de Rafael Tolói. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o futuro de Rafael Tolói, o ex-zagueiro do São Paulo, do Goiás e que estava nos últimos anos no futebol italiano, foram 10 temporadas no Calcio e está livre no mercado depois de não renovar o contrato com a Atalanta. Desde 30 de junho ele pode escolher seu futuro. Importante contar que o Tolói conversou com clubes brasileiros, mas sem propostas oficiais. Foram aquelas tratativas iniciais de, e aí, como é que estão as coisas? Você toparia vir? Qual que seria o valor de uma contratação? O Tolói chegou a ser especulado no São Paulo, mas assegura que não existem tratativas. Tenho contado para vocês sobre a dificuldade do São Paulo em relação a reforços. Nesse momento, o que parece ser mais plausível é de que o Tolói continue na Itália, até porque de lá ele tem uma proposta do Torino, da Série A e do Pisa, da Série B. Decisão deve acontecer nos próximos dias. Gostaria de ver o Tolói jogando no futebol brasileiro, alguém que já foi muito rápido, foi perdendo um pouco da velocidade, mas hoje entrega bastante qualidade e ao mesmo tempo disciplina tática de alguém que atuou nos últimos 10 anos na Itália e chegou a ser convocado pela seleção azzurra. Preciso falar agora sobre o São Paulo e por consequência de Beraldo, zagueiro revelado na base do tricolor e que pertence ao PSG. Você vai lembrar que depois da derrota humilhante do PSG para o Chelsea, na final da Copa do Mundo de Clubes, o Beraldo anunciou sua intenção de deixar o clube francês. Tudo porque ele entende que precisa de mais minutos. E disputando a posição com Pátio e Marquinhos, vai sobrar menos tempo para ele jogar. O PSG disse que concorda com a saída dele desde que quem quiser contratá-lo pague pelo menos 30 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 195 milhões de reais. E aí o São Paulino se pergunta: Tricolor ficou com algum percentual de uma venda futura? E a resposta é não. São Paulo tem direito a 3% de qualquer negociação envolvendo o Beraldo até o fim da carreira dele pelo mecanismo de solidariedade, que é aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. 3% de 30 milhões de euros e a gente está falando de 900 mil euros ou 6 milhões de reais, que não mudam a condição financeira do São Paulo, mas qualquer dinheiro é super bem-vindo, especialmente no momento de crise financeira do Tricolor. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o São Paulo fechou o primeiro semestre com déficit, prejuízo de algo na casa dos 32 milhões de reais. É bem verdade que a projeção no início da temporada era de que nos 6 primeiros meses do ano o São Paulo fechasse com 46 milhões de reais de prejuízo, ou seja, São Paulo conseguiu ficar 14 milhões de reais melhor do que aquilo que havia sido estimado. Boa noite, Nicola. Cadê as contratações do São Paulo? Deixa eu aproveitar essa pergunta para trazer a grande novidade do dia no São Paulo. Nessa terça-feira, o Rian Francisco sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior e uma lesão de menisco no joelho esquerdo. Isso significa que o atacante, que era promessa e esperança de muitos torcedores do São Paulo, só volta a jogar em 2026. Temporada perdida para ele, sonhos interrompidos e prejuízo para o São Paulo, que deixa de ter um centroavante e provavelmente vai precisar buscar no mercado uma outra opção para essa função de centroavante. Nesse momento, São Paulo tem Dineno e André Silva. O Hernan Crespo gostaria de ter 3 atletas para essa função. São Paulo também busca um lateral direito e um atacante, mas, como eu venho dizendo para vocês, já há algum tempo há enorme dificuldade financeira no São Paulo. Tricolor não se sente confortável para fazer investimentos, para comprar jogadores. Então, os jogadores que vão chegar, certamente precisam vir de graça ou por empréstimo, alguma coisa nesse sentido, tá? E diante desse cenário, não há nenhuma negociação mais encaminhada, ou pelo menos não que eu tenha conseguido apurar. Assim que tiver qualquer coisa, eu conto para vocês. Acho que o que está mais perto de acontecer no São Paulo, nesse momento, me parece ser a renovação o anúncio da renovação do Alan Franco. O que é uma baita notícia, né? Era uma negociação que começou no ano passado, gerou até preocupações em relação à possibilidade de esse contrato não ser prorrogado, mas nos últimos dias o São Paulo melhorou as condições do negócio, procurou o representante do atleta para discutir um parcelamento da dívida antiga, ainda referente à chegada do Alan Franco, e agora tudo se encaminha para que essa renovação de contrato
aconteça nos próximos dias, quem sabe ainda durante essa semana, beleza? São Paulo poderia contratar o Héctor Hernandes do Corinthians para o lugar do Rian Francisco. É ruim, é fraco, tá? É fraco, vamos sendo bem sincero. Severino Costa, boa noite, Nicola. Será que o São Paulo vai contratar mais um centroavante que não está mais conseguindo contratar nenhum lateral? Eles estão tentando contratar. Só que o fato de você não ter dinheiro faz com que qualquer contratação fique mais complicada, mais difícil, né? Se você tem grana, você vai lá, me pergunta quanto custa e faz uma oferta. Se você não tem dinheiro, você vai lá, pergunta se os caras liberam de graça. Se não liberar, você praticamente morre no assunto. Foi o que aconteceu com o Carabalí. Carabalí é um lateral direito que pertence ao Barcelona de Guayaquil, e o Crespo fez as melhores referências sobre esse atleta. São Paulo foi no Barcelona e começou a negociação. E o Barcelona disse, ó, daqui ele só sai em definitivo com venda. E o São Paulo não tem essa grana para negociar. A Edivânia, só assim para o São Paulo não vender o Rian logo. Não tinha parado para pensar nisso, mas faz sentido sim. O São Paulo tem que rasgar o Fidic ou vai cair, escreve o Breno Oliveira. Brenão, eu não acho que o São Paulo tem time para ser rebaixado. Pelo contrário, tá? Eu acho o elenco com muitos problemas, mas o time titular, com Rafael, Cedric, Arboleda, Alan Franco e o Wendel ou Wesley, Wendel ou Enzo, é bom. Aí você tem o meio campo com Pablo Maia, Marcos Antônio ou o Alisson, seria Pablo Maia e Alisson, né? Tendo o Marcos Antônio e o Luiz Gustavo como opções. Lucas Moura, Oscar, na frente, Ferreira, Ferreirinha, André Silva, Dineno. Eu acho que a função do centroavante é a mais pobre hoje, mas, cara, eu acho que tem muitos times piores do que o São Paulo. Gustavo Cruz, boa noite, Nicola. Acha uma boa um atacante, Tapia, ou só mais um? Os caras fecharam com o Tapia, que já tá no Brasil, mas estão buscando mais um, tá? Na semana passada eu cheguei a noticiar para vocês que o Kevin Andrade, esse é um atacante venezuelano de 19 anos de idade, que pertence ao Fortaleza, foi oferecido ao São Paulo. O São Paulo só vai responder depois que o Crespo fizer uma avaliação sobre o jogador. E zica do Rian, espero que volte mais forte. Boa, Guilherme. E o pior é que essa contusão, ela vem no momento em que se imaginava que ele poderia ter mais minutos, né? Porque estava muito claro que com o Zubeldia, o Rian não era um cara que gozava de muito prestígio junto à comissão técnica. Aí você troca o treinador e pensa, agora o Rian vai ter seus minutos para poder jogar com mais frequência, né? E aí, num treino, ele acaba se machucando, mais uma lesão séria. O Caleri já é desfalque até o fim da temporada, o Luiz Gustavo está quase 4 meses sem jogar por conta de uma embolia pulmonar. Agora o caso do Rian Francisco é muita zica, né? Essa é a verdade. O São Paulo fechou os 6 primeiros meses do ano no azul. A pergunta do Alexander Machado, para a sua pergunta, eu nem contei em vídeo, mas eu já antecipo para vocês. A resposta é não. São Paulo fechou com um prejuízo de 31 milhões de reais. Mas é importante contar que a expectativa, ou expectativa não, mas que a projeção era de um prejuízo de 45 milhões de reais. Ou seja, o São Paulo conseguiu um resultado 15 milhões de reais melhor, 14 milhões de reais melhor do que aquilo que havia sido projetado, tá? Quase sempre o primeiro semestre é mais preocupante, com menos receitas, as receitas mais fortes, as receitas maiores, elas costumam cair no segundo semestre, tá? Hora de falar sobre o tricolor paulista. Rian Francisco só volta a jogar em 2026. No treino dessa terça-feira, ele sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior, além de lesão no menisco do joelho esquerdo. A mais temida contusão, a do LCA, do ligamento cruzado anterior, acaba de atingir o atacante, que foi artilheiro da última Copa São Paulo de Juniores e também eleito o melhor da competição. Rian Francisco, que tinha a expectativa de que agora, sob um novo comando do São Paulo, ele pudesse jogar com mais frequência, até porque o Zubeldia não gostava muito do Rian Francisco. A expectativa é de que com o Hernan Crespo a coisa melhorasse, mas não será em 2026. A tendência é que o Rian Francisco volte a atuar apenas no Campeonato Paulista do ano que vem, isso se a cirurgia e toda a recuperação correrem dentro da normalidade. Atleta que fez 10 gols na Copa São Paulo de Juniores, desde que se tornou profissional, passou a disputar 16 partidas com 3 gols no time principal.
A saideira sobre o São Paulo, o tricolor anunciou 27 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o confronto contra o Corinthians. No meio da semana, contra o Red Bull Bragantino, Lucas Moura segue de fora do time, ele está sendo preparado para retornar contra o Corinthians. A saideira do São Paulo, a tendência é que o tricolor busque no mercado mais um centroavante, até porque nesse momento volta a ter apenas duas opções, de Neno e André Silva, e a ideia é contar com pelo menos 3 centroavantes no time principal. Informação exclusiva, São Paulo fechou o primeiro semestre de 2025 com um prejuízo de 31 milhões e 800 mil reais. Isso significa que ao longo dos 6 primeiros meses do ano, São Paulo gastou quase 32 milhões a mais do que aquilo que arrecadou. O número pode causar preocupação, mas é importante destacar que a projeção do São Paulo para o primeiro semestre indicava um prejuízo de 45 milhões e 800 mil reais. Ou seja, o São Paulo conseguiu ficar 14 milhões de reais com um prejuízo menor em 14 milhões na comparação com aquilo que havia sido projetado. É sempre importante lembrar que os clubes brasileiros faturam mais no segundo semestre do que no primeiro, entre outros motivos, porque várias das premiações e cotas de televisão são depositadas nos últimos 6 meses do ano. Um ponto importante a se destacar é que o São Paulo fez várias vendas ao longo de 2025 no primeiro semestre. A venda do Alves ainda cai no mês de julho, mas não há expectativa de outras grandes transferências, o que pode impedir o São Paulo de conseguir um resultado melhor. Tricolor que tem batido à risca tudo que está sendo planejado pelo FIDIC, porque até para seguir aquilo que está combinado nesse fundo de investimentos que está captando dinheiro, São Paulo não pode gastar mais do que aquilo que está orçado. Até por isso, muita dificuldade na contratação de atletas. Hernan Crespo pede um lateral direito e mais um ponta. Se esses jogadores chegarem, você pode ter certeza que chegarão de graça ou por empréstimo. Imaginar que o São Paulo faça compras nesse momento está completamente descartado. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o futuro de Mike. Santos e Mike têm uma conversa avançada, mas o lateral direito pediu que o Peixe esperasse. Tudo porque o Palmeiras informou ao Mike que vai apresentar uma proposta para a prorrogação do contrato por uma temporada. O Mike tem uma ligação muito forte com o Palmeiras e não quer sair pela porta dos fundos. Então, o Mike e seu representante, o Fábio Melo, entraram em contato com Alexandre Matos, o diretor executivo de futebol do Peixe, afirmando que eles vão esperar por um posicionamento do Palmeiras. Se a proposta alviverde for boa, o Mike vai renovar seu contrato e desistirá do acordo com o Peixe. O vínculo atual do Mike com o Verdão se encerra em 31 de dezembro. Se a proposta não for das melhores, o Mike vai pedir que o Palmeiras o libere para jogar no Santos, onde ele já tem 2 anos de contrato garantidos, prorrogáveis por um terceiro. Só para completar, é importante dizer que o Matos assegura ao Mike que em caso de acerto com o Peixe, ele chega para ser titular absoluto, mesmo depois da contratação de Igor Vinícius junto ao São Paulo. Houve quem dissesse ao longo da terça-feira que o Mike tinha tudo acertado com o São Paulo. A informação não é verídica. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Fábio Melo, que é o representante do lateral. Ele assegura que ou o Mike fica no Palmeiras ou vai jogar no Peixe. Para falar agora sobre o Wendel, o atleta do Zenit que procura clubes no Brasil. Vale a lembrança de que o Wendel já esteve na mira do Palmeiras, do Flamengo, e que algumas semanas atrás estava fechado com o Botafogo. Acontece que o Botafogo não cumpriu a data de pagamento em relação ao Zenit e o clube russo cancelou o negócio. Está muito claro que o Wendel está fora dos planos do Zenit. Primeiro por conta da contratação do Gerson, depois pela oferta feita na última segunda-feira pelo Zenit ao Palmeiras de 30 milhões de euros por Richard Rios. Diante disso, o Wendel procura clubes no futebol nacional. O grande problema é encontrar alguém que possa bancar os 20 milhões de euros que o Zenit pede para negociá-lo. Jogador de 27 anos de idade, que também está na mira do Al Saad, do Catar, time que acaba de negociar a contratação de Roberto Firmino, e do Fenerbahçe, da Turquia. O Wendel, que surge no Fluminense como um primeiro e depois um segundo volante, na Rússia chegou a jogar como um terceiro homem de meio campo. Até por isso, o número de assistências dele tem sido impressionante. Na temporada passada foram 12 assistências, na temporada anterior 10 assistências. Jogador que tem participado bastante no momento ofensivo, caberia para mim nos principais clubes do país. Resta saber se alguém vai topar desembolsar tanto dinheiro. Hora de falar sobre o São Paulo, que discute um patrocínio para a camisa junto a uma companhia aérea turca.
a Turkish Airlines. O presidente do tricolor, Júlio Casares, esteve recentemente reunido com representantes da companhia aérea. Fui tentar descobrir do que se tratou esse encontro e a pessoa me respondeu que era uma troca de ideias de olho em uma possível parceria. Eu falei, tá bom, parceria em relação ao quê? Compra de name rights, parceria para camisa, patrocínio? E a resposta é de que São Paulo e Turkish Airlines discutem um patrocínio para a camisa do tricolor. Ainda é uma negociação em fase embrionária, com a necessidade de outras etapas para que surja um acordo, mas São Paulo e Turkish discutem e debatem valores para tentar chegar a um acordo. São Paulo que tem 3 espaços em seu uniforme, um desses espaços na manga, outro espaço no omoplata, há também um terceiro espaço, todos à disposição para serem comercializados. E qualquer dinheiro nesse momento é super bem-vindo. São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. E essas dificuldades, inclusive, resultam em problemas para a contratação de atletas. Nesse momento, São Paulo só pode fechar com jogadores que cheguem de graça ou por empréstimo. Lateral direita, o meio e o ataque, jogador de velocidade, hoje são as prioridades indicadas pelo técnico Hernan Crespo. Tá aí então, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias importantes do maior clube brasileiro. A gente está falando do São Paulo, a lenda. Então, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto e se inscreva no canal. Ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor Paulista, o maior clube do mundo. Então, se você já é inscrito, quiser nos fortalecer aí, sendo patrocinador deste canal, já vai fazendo aí a sua ativação de membro, né? E nos ajude colaborando aí com o seu apoio para fazer com que a gente permaneça cada vez mais aqui no YouTube, constantemente trazendo vídeos para vocês. Vamos ficando por aqui. Não esqueça de deixar like maroto, compartilhar esse vídeo para todo mundo que torce por São Paulo e vamos até ao próximo vídeo da tarde. Aguardo vocês lá. Tchau, fui!